Olá pessoal, estamos começando mais um vídeo para o nosso canal Café com Segurança e no vídeo de hoje eu falarei a respeito de uma boa condução de uma perícia trabalhista. Pessoal, é sabido que muitas vezes a perícia é algo muito tenso, tanto para o funcionário, que é o reclamante, quanto para a empresa, que é a reclamada. A empresa que recebe uma pessoa, né, que em tese está pleiteando um valor na justiça para custear algo que ele acredita que seja que estava prejudicando a saúde dele, que seria insalubridade ou periculosidade. E no caso do funcionário, dele entrar no ambiente ao qual ele está pleiteando essa causa, né? Então, existe um estresse por trás disso para ambas as partes. Então, existe o estresse para ambas as partes. Quando nós começamos a perícia, o primeiro ponto que eu acredito que seja a chave para que não ocorra algo desastroso dentro da perícia, ou que ela seja conduzida de forma inteligente, que ela seja conduzida de forma amigável, é o perito. O que acontece? Muitas vezes o perito ele é muito mole, não sei se eu posso dizer dessa forma, tá? Ou ele é muito pacífico, e aí acaba que ele acaba perdendo um pouco o controle daquela perícia. Então, existem peritos que eles já no início eles já falam, olha, eu sou fulano de tal, sou perito nomeado pelo juiz, e eu vou ouvir as duas partes. Gostaria de que quando eu estivesse ouvindo uma parte, a outra fique em silêncio, e quando eu estiver ouvindo a outra parte, que seja vice-versa, perfeito? E aí ele já ali, ele já coloca e fala assim, ó, quem manda aqui sou eu, e fiquem quietos enquanto o outro está falando. Eu vou dar a oportunidade para que os dois falem. E geralmente os peritos colocam as duas versões quando são distintas ou quando são divergentes. Então, pessoal, esse é o primeiro ponto. É o perito ele ter a consciência de que ele é que conduz ali a perícia. Então ele precisa colocar a rédea no início. Por quê? Se ele deixa correr solto, começa a dar briga, começa a dar uma falação, o dono da empresa não concordar com o que o funcionário está falando, ou vice-versa, e aí começa a se perder um pouco daquela condução inteligente ou sábia daquela perícia. Então, eu acompanho perícia aí há no mínimo, uns 10 anos já. Apesar da minha pouca idade, eu acompanho já junto com meu pai. Geralmente nós vamos os dois nas perícias e fizemos centenas de perícias já. E o que acontece? A maioria das perícias que acaba dando briga já começa com um perito que ele é muito pacífico e ele não põe a rédea na condução da perícia. Um outro fator, pessoal, que eu tenho acompanhado muito mesmo, apesar de eu ser, geralmente eu conduzo a perícia mais defendendo a empresa, é do advogado. Às vezes o advogado ele quer falar para o reclamante, e isso não pode. O advogado ele está ali só para uma pessoa neutra, ele tem que ficar quieto na perícia. E não foi uma, não foram duas, não foram três, foram muitas as vezes do advogado querer se intrometer na perícia, conduzir a perícia e acabar dando briga com o dono da empresa, um xingando o outro, um brigando com o outro. Já houve casos do advogado ir embora, já houve casos do advogado ser acusado, porque era uma cidade, a nossa região, a cidade, são regiões de cidades pequenas, né? E do dono da empresa conhecer o advogado e falar que era criminoso e que não sei o quê. Então, assim, acontece N fatores que geralmente, ou já aconteceu do advogado do reclamante criar esse caso, né? Então, é muito importante que o advogado do reclamante, de fato, ele fique na posição dele, que é de acompanhante somente. Ele não pode falar, ele está ali só para acompanhar e fazer as anotações dele. Quem pode falar na perícia? É o trabalhador, a empresa e o assistente técnico. Então, esses podem
falar na perícia. Do contrário, as outras pessoas, e o perito, é óbvio, né? Do contrário, são pessoas que estão ali somente para ouvir. A outra pessoa importante, paradigma. Pessoal, outro item importante que eu vejo que acaba fazendo com que aconteça, né, os problemas nas perícias é o fato de muitas vezes o funcionário ele começar a inventar a roda, inventar coisas que às vezes não aconteciam no ambiente. Aconteceu esses dias de um funcionário acabar falando que ele fazia uma pintura num local determinado. E aí você olhava o chão do local, não tinha um respingo de tinta. Como que um local que é feito de pintura, e ele falava que pintava revólver, pintava com rolinho, pintava isso, aquilo, como que um local que ele é utilizado para pintura e não existe respingo de tinta no ambiente? Então, logo o dono da empresa falou, gente, como que isso aqui é um local de pintura da forma que ele está falando, se, a, se o local não tem tinta no chão? Então, muitas vezes, essa falta de verdade de ambas as partes, tá, que pode ocorrer, ela faz com que ocorra uma perícia é, mais tensa, aquela perícia que às vezes traz até uma discussão no meio. E o objetivo da perícia não é esse, pessoal. O objetivo da perícia, de fato, é a apuração dos fatos. É a apuração da verdade. É o perito estar imparcial, buscando a verdade. E aí um outro ponto que é chave também, pessoal, é que às vezes a gente encontra peritos que, infelizmente, eles são parciais. Então eles pendem às vezes para o lado da empresa, às vezes pendem para o lado do funcionário, e pode ocorrer um certo atrito ali internamente. Então nós percebemos, por isso é uma dica para o perito, fique neutro, não dê opinião nenhuma, não esboce nenhuma, fale o mínimo possível, faça mais perguntas e fale menos. Por quê? A gente pega uma série de peritos, às vezes inexperientes, que estão começando no ramo de perícia, que ele começa a dar o veredito lá na hora da perícia. Isso é muito ruim. A perícia, o perito ele tem que sair da perícia e as pessoas achando que foi favorável a ela. Tanto a empresa achando que foi favorável a ela, como o funcionário achar que foi favorável a ele. Por quê? Porque aí você vai ter uma bela de uma condução, a pessoa não vai saber qual vai ser o seu veredito final, ou qual vai ser o resultado final da perícia. Mas existem peritos que acabam, por muitas vezes falta de experiência, por já praticamente falar qual vai ser o resultado da perícia. E isso é muito ruim, seja para um lado ou seja para o outro, perfeito? Então acaba gerando os atritos ali. Outro ponto importante, pessoal, é quando existe aquele problema de o perito já conhecer o advogado ou já conhecer o assistente técnico e ele já ter tido problemas passados com esse assistente técnico ou com esse advogado. Isso também é muito ruim. Por quê? Às vezes a briga ou o desentendimento foi num caso lá atrás, às vezes nem foi um desentendimento de boca a boca, mas foi um desentendimento no processo, mas acontece que às vezes um pega a bode do outro. E aí a perícia acaba sendo conduzida de uma forma não muito inteligente. Ela acaba acontecendo ali troca de farpas, e aí começa aquele problemão ali para o local. Então isso acontece tanto com advogados de reclamantes como com perito assistente. Porque às vezes não é favorável, o perito assistente começa a fazer ali as indagações no processo, ou que seja no local do ambiente, por entender que o local, que a perícia não está sendo conduzida de uma forma correta, e aí começam os atritos, e aí vem um outro cliente, vem uma outra empresa, e aí os atritos continuam. Então, acabou aquela perícia, a nova perícia é uma nova perícia. Vamos começar do zero. Ninguém tem que ser inimigo de ninguém. Então, existe essa necessidade de que,
porque você vai encontrar esse perito novamente. Eu, como assistente técnico da região, eu encontro várias vezes os mesmos peritos. Então, se eu vou começar a brigar com eles e ser arrogante ou já chegar na perícia com cara feia porque é aquele perito específico, eu vou perder toda a perícia. Ou vai ter briga toda a perícia. Da mesma coisa acontece com os advogados. Então nós temos essa postura, essa sabedoria de não criar atrito com perito algum, nós debatemos tecnicamente dentro do processo. Eu não fico batendo boca com o perito dentro da perícia. Então isso é muito importante. Para você, empresa que contrata assistente técnico, procure assistente técnico que tenha, primeiro, experiência no mercado, que tenha empresas com experiência ou com tempo de casa, busque o currículo desse perito assistente, quantos anos ele já acompanha a perícia, e você que é reclamante, procure também buscar bons advogados. Por quê? Para que não aconteça esse tipo de problema. Porque às vezes você, como reclamante, é prejudicado e muitas vezes a empresa também que contrata um mau assistente técnico também pode ser prejudicada. Então eu acho que eu dei uma pincelada aí nessa questão de perícia para ser conduzido de uma forma amigável e que de fato o objetivo seja cumprido, que é a apuração dos fatos. Espero que tenha ajudado tanto a empresa como o trabalhador, como o advogado, para que de fato aconteça essa perícia com harmonia, perfeito? E se você ficou até o final, considere se inscrever no nosso canal, estamos aí rumo a 4.000 inscritos, ajude-nos aí a bater essa meta, não custa nada, só abrir agora aí o vídeo e clicar no botão de se inscrever, no sininho das notificações, que aí você recebe esses e mais conteúdos aí desse ramo de segurança e medicina do trabalho. Um grande abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.